Olá, vamos aprimorar nossos conhecimentos, nossos vocabulários, para facilitar nosso diálogo e nossa interação, entendimento de como é que as coisas acontecem. Existe um termo que chama light touch, que é justamente toque leve. Às vezes a gente descobre, conhece, tem a oportunidade de ter acesso a uma informação que muda todo o nosso conceito de alguma coisa, né? Diversas coisas podem servir de referência nessa situação. Resiliência, como se apoiar, é aquele termo que a gente fala assim: eu toquei de leve num fio para me equilibrar enquanto eu estava fazendo lá o meu slack, né, que é aquela fita que eu ando em cima, ou então na hora do banheiro para tomar o banho, ou na hora da missa, né, que tá rezando lá e o Espírito Santo vem para não cair, a gente põe a mão lá, se equilibra e assim vai. É um toque de leve que faz com que aquele toque mande toda uma informação até o cérebro para mudar toda a sua referência de equilíbrio. Então você se posiciona, opa, quando a gente acorda de noite, às vezes viaja muito, né? E aí a gente não sabe onde está, a gente tem aquela situação de onde é que eu tô, para, dá aquele tempinho, põe a mão na cama, tenta enxergar alguma luz, alguma referência, né? Eu que geralmente mudo muito, às vezes viro na cama, então às vezes eu deito e que lado que eu deitei, em que quarto que eu tô, em como é que eu tô, né? Então essa é uma referência. Passar a mão, dar um outro sentido, um leve toque. E isso não é só no sentido de toque de mão. Isso serve para o equilíbrio no pé na hora de sair no banheiro, encostar o calcanhar, né, ali na divisão do boxer para te dar mais equilíbrio, dar pequenos passos para idosos, né? Isso é uma referência de idosos. Isso serve para criança, quando a gente fala, ela tem aquele insight, fala, opa, aprendi um negócio, isso muda toda a estrutura da alfabetização dela. Isso serve para um adulto, quando ele aprende que quando a gente dá sempre a mesma resposta, a gente vai ter o mesmo resultado. Então, às vezes, a gente tem que mudar a metodologia, mudar a estratégia, mudar a forma da fala, que cada um tem um jeito de entender e de perceber as coisas, uma forma mais fácil de aprender, e aí trabalhando daquela forma fica mais fácil. Tem gente que tem a inteligência musical, então cantando, quantos nos cursinhos não aprendemos assim, né? Faz aquela musiquinha para gravar a regra. Aí tem N exemplos desses light touch, que é o toque leve. O que eu estou propondo aqui é um toque leve, é um insight, é propor a utilização justamente desses pequenos conhecimentos que vão fazer a diferença. A diferença onde? A diferença na sua liderança, no seu trabalho, porque um líder, quando ele trabalha bem, os resultados são melhores, né? Já está comprovado isso nos estudos de Harvard, que aquelas pessoas que se sentem mais sobrecarregadas, aquelas pessoas que lideram com esse peso, a equipe tem um resultado inferior, tanto financeiro quanto a outras referências que vocês quiserem. Quanto à sustentabilidade nesse aspecto, a forma que você percebe essa questão da sustentabilidade também é um grande diferencial, porque você pode perceber ela como as outras coisas também. Ah, isso aí é mais uma invenção de moda, porque o pequeno não dá conta de fazer isso. Ah, isso não cabe na minha loja. Ah, isso não cabe na minha empresa, né? Ou não cabe na grande situação. Ah, não funciona, já tentei de várias formas, não deu certo. Já montei relatório, eu já tenho, mas é a hora que você vai ver o resultado, aquilo não está funcionando, né? Não no conjunto, não da forma que é para funcionar. E que é para funcionar, porque isso veio da gente. Isso não foi uma imposição de cima para baixo, não. A sustentabilidade, a educação ambiental é resultado de uma percepção e preocupação com o meio ambiente. Isso mesmo. Então, indignados com a poluição, indignados com as mortes, as formas com que o ser humano estão se relacionando um com o outro e com o meio ambiente, e os resultados advindo dessas relações
nos fizeram um impacto e nos fizeram pensar como é que tá isso, né? Aqui onde eu moro, o pessoal joga muito lixo na rua, então às vezes acontece de entupir um bueiro, né? E isso dá um monte de problema para a cidade. Uma administração mal feita, o tamanho do cano, em vez de colocar um esgoto maior, coloca um pequeno, então transborda. O nível do rio, o trabalho do acesso ao rio. Às vezes o rio enche, a água volta e aí volta tudo, volta todo esgoto, todo encanamento, né? A questão do próprio da onde jogar esse esgoto, com tratamento, sem tratamento. No Brasil, vocês sabem que essa questão de esgoto, né, de saneamento básico é muito precário. Então, é um toque que a gente precisa, às vezes, para mudar toda essa perspectiva, todo esse conceito e ver que isso não é uma imposição, que isso não está longe da gente, não está distante da gente, ao contrário, isso partiu da gente para as empresas, para as instituições e tem que estar em todo o tempo e conosco também. Então, a sustentabilidade, quando eu falo em sustentabilidade, não é só empresarial, da instituição, do processo, é o nosso processo. Uma vez aprimorado isso, conhecendo mais sobre essas questões, facilita a nossa atuação e também a sensibilização do outro. Não vou falar de consciência, porque consciente que está enchendo, que está secando, que está queimando, todo mundo tem essa consciência. Mas será que está todo mundo sensibilizado para isso? Que não é uma questão de identidade política que a gente tem que atuar, mas numa questão de transparência, de honestidade e de benefícios para todos, inclusive para as nossas futuras gerações, mas principalmente para de hoje, né? Então, a gente tem que ter essa liga que a gente é capaz de ser sustentável, né? Esse toquezinho, você pode ser sustentável, você pode ser o herói de todo dia. O que você precisa para fazer isso? Você precisa se conhecer, precisa entender como é que você vê aquilo que você está fazendo, o seu trabalho, a sua proposta, a sua interação. Ela está usando os materiais mais próximos? Como é que está o impacto do resíduo do que você está usando? Ou você quer encher aquilo de embalagens, de coisa para ser jogado, descartado, mais lixo, mais resíduos sólidos, né? Como é que está o seu consumo de água? Como é que está o seu armazenamento de água? Porque a gente tem aqui um período grande de chuva, enche tudo, chega na seca, a gente não tem uma água para limpar um quintal, para molhar uma planta, que é justamente o que mantém a umidade do ar, da vida, da situação, né? A nossa alegria, que faz tanta diferença em todo esse processo, em todas as relações. Então, não é um aspecto que vai salvar tudo, mas aos poucos ir tomando conhecimento, aos poucos se percebendo enquanto sujeito e como é que isso vem interferir na minha vida e como é que eu posso ajudar os outros a também fazer parte de um processo de sustentabilidade, de um sujeito sustentável, ecologicamente correto, vamos dizer assim. E outra coisa muito importante, a caridade, a bondade, não é só da religião ou dessa religião, não é só desse partido, a solidariedade, ele está em todo mundo, né? Como a educação ambiental, o meio ambiente está em nós e nós estamos nele, né? Então, é a partir desse princípio e dessa percepção que eu estou chamando e convidando todo mundo a fazer esse diferencial. Fazer parte do CEPEGA, mandar os seus líderes ou ser este líder que faz diferença com o ESG. Então, eu criei o CEPEGA nesse sentido de competência, de conhecer, de fazer vários toques de leve na pessoa para ela se perceber, melhorar a sua postura, melhorar a sua atuação e melhorar seus indicadores, suas evidências, seu resultado, né? Tanto ambiental quanto social e econômico também. Na sua gestão também, na sua relação também, como ser sustentável, ou seja, trabalhar esta continuidade. Quer saber mais? Me acompanha lá no YouTube, que eu vou estar sempre gravando alguma coisa, justamente no sentido de aprimorar